Nosso Sol. Cenário 1. Alguma coisa estranha acabou de acontecer agora. Todos os canais de TV e noticiários estão falando sobre um buraco negro que se aproximou de nós, bem no lugar onde nossa estrela ficava. Dá até para ver um disco de acreção, e o fundo do céu parece estar um pouco distorcido, o que significa que ele está bem perto. Normalmente, os buracos negros ficam tão distantes que nem conseguimos vê-los a olho nu. Nem é possível enxergá-los diretamente com o telescópio. Então o que ele está fazendo aqui, tão perto? Cadê o Sol? Será que o buraco negro o engoliu? O Sol ficava no centro do nosso sistema solar, longe o suficiente para não nos queimar, mas perto o suficiente para nos fornecer luz, calor e lindos cenários quando subia no leste e descansava no oeste. Ei, até rimou! Era ele quem nos dava vida. O maior corpo celeste do nosso sistema solar contém 99,8% de sua massa total. Ele é tão grande que caberiam mais de 1 milhão de planetas Terra dentro dele. Quem sabe nosso Sol se transformou em um buraco negro? Mas ainda é cedo demais para isso acontecer. Quero dizer, é assim que eles se formam. Quando estrelas enormes chegam ao fim de seus ciclos de vida e explodem, o que é chamado de supernova, elas acabam entrando em colapso dentro de si mesmas, se tornando muito pequenas. O tamanho é minúsculo, mas com uma massa gigante. É isso que faz a gravidade dos buracos negros ser tão forte, e até a luz que chega muito perto não consegue escapar. Assim, todas as estrelas do universo estão encolhendo e desaparecerão em algum momento. Nosso Sol perde 4 milhões de toneladas de massa a cada segundo. Então um dia, a única energia que restará no universo será gerada pelos buracos negros. Cada um deles fica cercado por poeira, gás e radiação. Esta é muito perigosa, então tomara que nosso planeta nunca se aproxime de um buraco desses. Nosso sistema solar não tem mais luz, nem calor, então Mercúrio e Vênus provavelmente ficarão cobertos por gelo em breve, sem contar a Terra. Nem preciso dizer que nada sobreviverá nesta nova era do gelo, né? Nossa única salvação pode vir do disco de acreção que gira tão rápido a ponto de gerar calor. Mas confiar apenas nisso é arriscado. Se pelo menos o buraco negro tivesse a mesma massa do Sol, todos os planetas permaneceriam em suas órbitas, inclusive a Terra. Mas se ele tiver uma massa maior, o que é algo que os cientistas estão tentando descobrir agora... Aí, tchauzinho sistema solar, foi bom te conhecer. Segundo cenário. Ah, não. O que está acontecendo? Era para ser um dia bonito e ensolarado, só que agora estamos mergulhados na escuridão. Já é noite? Mas o relógio ainda está marcando 2 da tarde e a lua está diferente. Os noticiários na TV dizem que nosso Sol já era e que devido a alguns eventos misteriosos, a lua não está mais orbitando a Terra. Agora ela é o centro do nosso sistema solar. Não temos muito tempo. Como o Sol não desempenha mais esse papel, agora temos 8 minutos e 20 segundos para ficarmos cientes sobre isso. A energia do Sol pode levar milhões de anos para viajar de seu núcleo até a superfície, mas 8 minutos e 20 segundos é exatamente o tempo que a luz solar leva para chegar até a Terra. Ela faz o trajeto de 150 milhões de quilômetros, que é a distância que nos separa do Sol. Não estamos mais na zona habitável. Essa região é a distância de uma estrela, no nosso caso o Sol, na qual a água líquida pode existir na superfície de um planeta. Agora que o Sol se foi, sua luz não vai mais nos alcançar, e nosso planeta aos poucos se tornará uma rocha congelada e sem vida. Sabe-se lá se teremos tempo suficiente para inventar alguma tecnologia que nos forneça a energia solar necessária para sustentar a vida na Terra. Se não, bem... milhões ou bilhões de anos depois, os cientistas de outras civilizações explorariam nosso planeta, tentando encontrar evidências de que já existiu vida aqui. É o mesmo que fazemos com Marte e outros planetas do nosso sistema solar, procurando descobrir se esses lugares sempre foram inabitados ou se há algum sinal de que algum organismo já viveu ali. A outra coisa, também essencial para a nossa existência, que viaja na velocidade da luz, é a gravidade. Sem o Sol, nos próximos 8 minutos, os planetas continuariam circulando ao redor do espaço vazio do nosso sistema solar, até o relógio bater e eles finalmente saírem sem rumo pelo espaço sideral. Nossa Lua não tem uma gravidade suficientemente forte para nos manter no lugar. Ela não consegue brilhar tão forte a ponto de nos fornecer calor ou sustentar a vida. Está tão longe que mal conseguimos vê-la agora. Sem a Lua, que viajava tranquilamente perto do nosso planeta, vemos que as marés estão diminuindo com uma rapidez impressionante. Ah, e está ventando bastante. Os ventos estão muito mais fortes e velozes agora. Quando as coisas estavam normais, nosso planeta ficava a uma inclinação de 23,5 graus e era por isso que tínhamos as mudanças de clima e estações. Agora, essa inclinação é tão extrema que está ficando muito frio e rapidamente.
Nosso tempo está quase acabando. As pessoas estão gritando e todos estão em pânico. Ainda temos talvez 1 minuto até afundarmos na eterna escuridão. Terceiro cenário. Não sabemos ao certo o que aconteceu e como a vida que vivíamos tranquilamente ontem chegou ao fim assim, de repente. Ninguém pôde prever, mas parece que, do nada, uma estrela de nêutron gigante assumiu o lugar onde o Sol costumava ficar. Isso não é algo que reconheceríamos sozinhos, apenas percebemos que alguma coisa estava diferente e que o Sol havia ficado menor e mais estranho. O resto ficamos sabendo no noticiário, e ninguém sabe como isso aconteceu. Talvez nosso Sol esteja em algum lugar atrás dessa estrela de nêutron, ou foi empurrado por ela para fora de nosso sistema solar, rumo a um destino desconhecido? Uma estrela de nêutron é o objeto espacial mais denso que conhecemos. Ela tem quase o dobro da massa do nosso Sol, mas comprimida em apenas 15 km de diâmetro, o que equivale ao tamanho de uma cidade na Terra. E se forma quando uma estrela gigante fica sem combustível, então entra em colapso e em uma grande explosão. Sua região central, o núcleo, desmorona. Por isso, cada elétron, que é uma partícula negativamente carregada, e cada próton, a partícula positivamente carregada, batem um no outro, formando um nêutron, que pode ser não carregado ou neutramente carregado. Agora estamos em uma situação complicada, praticamente à espera do fim do mundo. Essa estrela de nêutron possui uma gravidade 2 bilhões de vezes mais forte do que a da Terra. Isso significa que nosso novo Sol puxará todos os planetas do nosso sistema solar para si e os destruirá. Ele já começou. Pela primeira vez na história, os planetas estão deixando suas órbitas estáveis, atraídos pela força poderosa de uma estrela de nêutron. As coisas estão ficando caóticas com muita rapidez. E não vai parar por aí. Uma estrela de nêutron gira mais de 700 vezes por segundo, o que é incrivelmente rápido. O nosso Sol gira uma vez a cada 27 dias. Então, após destruir todos os planetas, incluindo o nosso, essa estrela vai continuar girando pelo universo, a cerca de 1/5 da velocidade da luz. Talvez desacelere e se apague com o tempo. Talvez não. Após milhares de anos, muitas estrelas de nêutron começam a desacelerar e a se apagar. Mas nem sempre isso acontece. Se essa encontrar outra estrela, vai orbitá-la e começar a se alimentar de sua atmosfera, até as duas entrarem em colapso e se transformarem em um buraco negro gigante. Mas o nosso Sol iria se apagar de qualquer maneira. Quando a estrela de nêutron chegou, ele já tinha 4,6 bilhões de anos de idade, que é cerca de metade de seu ciclo de vida. Já havia queimado praticamente metade de suas reservas de hidrogênio e tinha suprimentos suficientes para mais 5 milhões de anos. Ele estava destinado a ficar do tamanho da Terra algum dia. Depois que ficasse sem combustível, simplesmente entraria em colapso e teria retido uma quantidade enorme de massa, mas seu volume seria parecido com o de nosso planeta. Sem Sol, sem vida. O resultado seria praticamente o mesmo. Mas assim o processo seria bem lento. Quem sabe até lá os humanos já teriam conseguido sair desse sistema solar? Só que as estrelas de nêutron abreviariam drasticamente os nossos dias, e tudo seria muito mais caótico. Se uma estrela de nêutron ficasse maluca em algum lugar distante, em outra galáxia, só veríamos com o formato de um flash distante de luz, que chamaríamos de pulsar. Mas assim, no lugar do Sol, BUM! Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras. Tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a estrela buraco negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos?
Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de você sabe tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão. Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam super quentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos.
Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial. O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir. Paramahansa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletroestática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si. A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e, de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações.
A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo. Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo e, sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente. Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas, e de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes.
Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Duas imagens estão mudando rapidamente diante de seus olhos. Nosso enorme planeta e um vazio escuro. A imagem da Terra está ficando menor a cada segundo. Você está voando da nave espacial para um vácuo sem fim e não sabe o que fazer em seguida. A Estação Espacial Internacional voa 250 milhas acima da superfície da Terra. Uma caminhada espacial é rotina para os astronautas que trabalham lá. Até hoje, os astronautas passaram mais de 11.000 horas no abismo. Felizmente, durante todo esse tempo, ninguém jamais voou para o espaço sideral sem voltar, como vimos nos filmes. Mas, infelizmente, os astronautas enfrentam outros perigos, não menos terríveis, durante as caminhadas espaciais. Um desses acidentes ocorreu em 1966. Eugene Cernan colocou um jetpack e foi ao espaço sideral para fazer alguns reparos. O jetpack, que ajuda o astronauta a controlar o voo em gravidade zero, esquentou muito. Eugene vestiu uma calça protetora especial feita de metal para se proteger desse calor. A proteção da calça não funcionou quando ele foi para o espaço sideral. Em vez de direcionar o calor para longe de seu corpo, a calça começou a esquentar. O traje era pesado e desconfortável, como a armadura de um cavaleiro, esfregava sua pele e restringia seus movimentos. Trabalhar em gravidade zero é fisicamente muito difícil, mas Eugene também teve que lidar com o aquecimento de todo o seu traje naquele dia. Dentro do traje espacial, ele se sentia como se estivesse em um banho quente. As altas temperaturas e o trabalho árduo causaram um esforço excessivo, desidratação e grande perda de peso. Seu rosto estava suando e gotas de suor o cegavam. Durante essa caminhada espacial, o astronauta emagreceu cerca de 4,5 kg. Outros astronautas vieram em seu socorro e o levaram de volta à espaçonave. Para reduzir o superaquecimento, eles o borrifaram com água fria de uma mangueira. De certa forma, para sair em um espaço aberto infinitamente grande, um astronauta precisa vestir um traje semelhante a uma gaiola. Outro incidente perigoso ocorreu em 1973. 2 astronautas, Pete Conrad e Joe Carey, foram ao espaço sideral para consertar uma asa solar na Estação Espacial Skylab. A asa não girava e os astronautas tentaram movê-la manualmente. Usando a força, eles giraram a asa presa, mas ela os empurrou. O empurrão foi tão forte que jogou os 2 astronautas para o lado. Eles não tiveram tempo de se agarrar a uma superfície próxima e começaram a voar para o espaço sideral. Felizmente, havia cabos de segurança que não deixaram que os astronautas fossem embora para sempre. Ao agarrá-los, os astronautas retornaram à segurança. Em um traje espacial moderno comum, há mais de 10 camadas de proteção. Esse traje protege contra temperaturas extremas de frio e calor, é resistente a rasgos e não deixa vazar umidade do lado de fora.
Essa proteção é necessária para evitar a despressurização. Se aparecer uma pequena passagem entre o seu corpo e o espaço, todo o oxigênio começará a sair do traje espacial. Quanto mais oxigênio o traje perder, mais vácuo ele terá. Isso leva a consequências terríveis, como sufocamento e aumento do volume corporal. Parece que você começa a inflar por dentro. Em 2007, Rick Mastracchio foi ao espaço sideral para fazer alguns reparos. Por algum motivo, havia um buraco em sua luva esquerda, próximo ao polegar. Ele estava na camada externa da luva, mas o pior é que o astronauta não havia notado o buraco. Ele continuou a trabalhar como se nada tivesse acontecido, mas uma camada danificada poderia destruir a segunda poderia rasgar a terceira, e assim por diante, até que o vácuo atingisse a pele do astronauta. Rick deveria trabalhar 6 horas no espaço sideral, porém, durante a 4ª hora, ele percebeu os danos em seu traje espacial. O astronauta relatou o fato ao comando e recebeu uma ordem urgente para retornar à nave. Ele nunca descobriu como o buraco havia aparecido. Dentro da ISS, há muitos produtos químicos necessários para trabalhar no espaço. Por exemplo, a amônia tem a propriedade de congelar praticamente qualquer superfície. Essa geada química é usada para resfriar alguns componentes da estação durante o superaquecimento. O vazamento dessa substância na ISS é praticamente impossível. Foi exatamente isso que o astronauta Robert Corbin ouviu dos especialistas durante o treinamento antes de seu primeiro voo ao espaço. Mas esse acidente ocorreu com ele em sua primeira caminhada espacial em 2001. Robert estava trabalhando fora da estação espacial quando começou um vazamento de amônia. O líquido se espalhou por todo o seu traje espacial. Uma espessa camada de gelo cobriu rapidamente o vidro. Robert não viu nada. Ele temia ter quebrado alguma coisa, mas o acidente não foi culpa dele. As camadas protetoras do traje espacial não permitiram que Robert congelasse, mas a amônia restringiu muito seus movimentos. O principal problema era que ele não podia voltar para a nave. A amônia poderia entrar na estação, o que teria potencial para levar a uma emergência. Robert teve que ficar no espaço sideral por 1h30 e esperar que o vazamento terminasse. Depois disso, ele retornou à estação com sucesso. Para entender como é difícil trabalhar no espaço sideral, precisamos compreender o que é um traje espacial. Ele pesa 118 quilos, o que equivale a uma scooter. Você não sentirá seu peso em gravidade zero, mas ainda assim ele o fará suar. O astronauta Chris Hadfield o descreveu dizendo que todo movimento dentro do traje espacial encontra resistência. O traje arranha a pele, comprime os ossos e as articulações e força você a gastar o dobro de energia em movimentos simples. Nessas condições, você começa a suar e seus olhos ficam molhados. Essa umidade voa para dentro do capacete e o cega até evaporar, mas se houver muita umidade, ela pode ameaçar a vida de um astronauta. Um caso assim aconteceu em 2013 com o astronauta Luca Parmitano. Ele foi ao espaço para medir algo fora da estação. Em determinado momento, sentiu que a parte de trás de sua cabeça estava molhada. Ele informou os outros sobre o fato e recebeu uma ordem para retornar à estação. Quando Luca estava voltando, ele teve que virar de cabeça para baixo. Assim que fez isso, a água jorrou em seu capacete. Ela cobriu a maior parte de seu rosto. Luca não conseguia ver nem ouvir. Ele tentou relatar o problema à base, mas a água cobriu sua boca. Felizmente, seus parceiros o resgataram e o ajudaram a retornar à estação. Quando abriram o capacete, quase meio galão de água foi derramado. Os cabos dos astronautas são algumas das defesas mais confiáveis contra a flutuação no espaço. Mas e se um deles se romper devido a um forte empurrão ou porque o astronauta não o fixou bem? Para proteção adicional, há uma mochila chamada Safer. É como um jetpack. Ela libera gás de pequenos tubos e muda a direção do seu voo. Se você estiver girando no espaço, a Safer para e alinha seus movimentos. Você pode assumir o controle manual e voar usando um joystick especial. A Safer foi usada pela primeira vez em 1994, mas antes que os engenheiros a criassem, havia a MMU, Man Maneuvering Unit, Unidade de Manobra Tripulada. Em 1984, o astronauta Bruce McCandless a utilizou pela primeira vez. Você deve ter visto essa famosa foto em que ele flutua no espaço sideral sem um cabo. O problema era que Bruce era o primeiro testador de um jetpack desse tipo. Ele não tinha 100% de certeza de que funcionaria. Ele foi para o espaço sideral e soltou o cabo de si mesmo. Não havia mais nada que o impedisse de voar para o abismo escuro infinito, e sua equipe não conseguiria salvá-lo. Imagine como deve ter sido assustador.
Felizmente, o jetpack funcionou. Entretanto, depois de 3 missões, a NASA decidiu parar de usar o MMU, pois não era seguro. Depois disso, os engenheiros inventaram a Safer. Jetpacks e cabos são sistemas de segurança confiáveis, mas a melhor proteção para um astronauta no espaço são suas habilidades. Cada astronauta tem 6 anos de educação superior e vários outros anos de treinamento. Eles passam muitas horas treinando em realidade virtual com simulação de caminhada espacial. Eles treinam o corpo, a resistência e a mente, pois o principal em uma situação perigosa no espaço é não entrar em pânico e manter a calma. Olá, caçador de mitos! Hoje estamos desmascarando alguns espaciais clássicos. Suba na próxima nave e vamos desvendar essas histórias de uma vez por todas. Imagine o seguinte: você está flutuando sem peso no espaço, tomando uma xícara de delicioso chocolate quente, quando um pensamento peculiar surge em sua cabeça. É possível gritar ali? E se sim, alguém ouviria? Se você assistiu ao filme Alien, sabe a resposta para essa pergunta. Não é possível escutar sons no espaço sideral. Não é que eles não existam, é só que não é possível ouvi-los. Não há ninguém melhor para esclarecer esse mito do que Chris Hadfield. Ele participou de algumas caminhadas espaciais durante sua vida como astronauta. E quando se está ali, naquela escuridão total, não se pode ouvir nada, a não ser o silêncio. Silêncio total. Mas ei, logo ali na esquina há uma enorme bola de explosão, também conhecida como o Sol. Só não podemos ouvir isso acontecendo porque não há meio para o som viajar. No entanto, seria bastante desconfortável para um astronauta se ele pudesse captar todos os ruídos que acontecem à sua volta. Agora, imagine que você está voando pelo espaço sentindo-se como um super-herói futurista, quando uma estrela cadente passa ao seu lado. Mas espere, é realmente uma estrela? Infelizmente não se trata de uma de fato, e sim de uma pequena rocha conhecida como meteoroide, que entra na atmosfera da Terra e cria um impressionante show de luzes. E já que estamos desmascarando mitos, vamos direto para outro. Você provavelmente já ouviu falar que os meteoros só se chocam com a Terra em ocasiões extremamente raras, como uma vez a cada apocalipse de extinção de dinossauros. Isso não é verdade. Os cientistas estimam que cerca de 48 toneladas de material meteorítico caem por aqui todos os dias, mas quase tudo é vaporizado em nossa atmosfera. O rastro brilhante que vemos no céu noturno é o que chamamos popularmente de estrela cadente. Na próxima vez que fizer um pedido a uma, lembre-se de que, na verdade, está pedindo a um pequeno pedaço de detrito espacial. Bem, não é tão romântico assim. Podemos ou não podemos voar para a estratosfera em balões de ar? Aparentemente sim. Essa região começa relativamente perto do solo, cerca de 11 ou 12 quilômetros acima da superfície, mas continua subindo por um longo caminho. Se você quiser voar até a estratosfera com algum tipo de balão de ar, certifique-se de ter um equipamento muito bom à mão. Para isso, precisará de um traje especial e de alguns dispositivos de respiração, pois o ar começa a ficar muito rarefeito à medida que se vai mais alto. É claro que, se for até lá em cima, precisará tirar uma foto da curvatura da Terra. Portanto, leve alguns suportes de peitoral onde possa colocar uma câmera especial ou algo parecido. E que tal fazer uma transmissão ao vivo de tudo? Seria algo inédito. Imagine que já se passaram 102 dias desde que você deixou a Terra e se adaptou bem à vida lá em cima. Mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Ele está crescendo. Como isso é possível? Não se estresse, trata-se de algo completamente normal. A verdade é, você não está ficando mais alto, é apenas o efeito da gravidade. Nosso corpo tem um vazio natural entre as vértebras e as articulações. Na Terra, ele é quase totalmente exprimido devido à força da gravidade, mas no espaço fica algum tempo sem essa força da gravidade e começa a se esticar cada vez mais. Portanto, sim, os astronautas podem ficar até 3% mais altos em missões longas. E aqui está uma curiosidade. A NASA tem tudo isso sob controle quando confecciona trajes sob medida, é claro. Dessa forma, os astronautas sempre terão uma folga extra em suas roupas. Quando eles voltarem à Terra, o efeito antigravitacional passará, então talvez passem alguns dias usando calças capri até que as peças se encaixem perfeitamente em seus corpos novamente. Nunca imaginei uma porta de avião se abrindo em pleno voo e um grupo de passageiros sendo sugado para a atmosfera como penas voadoras. Bem, aposto que você já teve pensamentos assim ao entrar em uma aeronave. Agora pense se isso acontecesse no espaço sideral. O conhecimento comum diz que se alguém for sugado para fora de uma câmara de vácuo, será queimado até ficar crocante.
Prepare-se, pois isso não é apenas verdade, mas a realidade é muito pior. De acordo com o astronauta Chris Hadfield, a parte do corpo à sombra do Sol sofreria com temperaturas de menos 250 graus, enquanto a parte que recebe a luz solar queimaria a cerca de 248 graus. Os pulmões entrariam em colapso e o sangue começaria a ferver como água para chá. Assim, a pessoa queimaria, congelaria, perderia a capacidade de respirar e ferveria. Que horror! Quantas vezes você já ouviu falar que os astronautas precisam se exercitar a cada segundo do dia para não desmaiarem? Isso é um completo mito. Lembra que falamos sobre a gravidade anteriormente? Devido à falta dela no espaço, o corpo não precisa fazer nenhum trabalho pesado. O torso não tem a necessidade de sustentar o peso da cabeça, e não é preciso fazer nenhum esforço para mover as pernas, porque, basicamente, não há como andar lá em cima. Agora imagine viver assim por 6 meses, ou até mesmo 1 ano. Os músculos poderiam se transformar em gelatina. É por isso que os astronautas se exercitam. Eles se amarram e correm em uma esteira, ou fazem levantamento de peso em uma máquina especial. Dessa forma, os músculos não sentirão muito a falta de gravidade, e também é necessário se manter hidratado. Sabe de uma coisa? Se eu fosse um astronauta, perguntaria à NASA se poderia levar minha garrafinha de água lá pra cima comigo. Você provavelmente já ouviu falar que o espaço tem cheiro de bife queimado, ou molho barbecue. Agora, por mais que isso pareça absurdo, esse mito é mais verdadeiro do que falso. Os astronautas obviamente não conseguem sentir o cheiro quando estão lá em cima, porque não podem tirar os capacetes. Eles geralmente sentem o odor quando um veículo espacial atraca e então abrem a escotilha. Aparentemente, o que causa esse cheiro é a presença de hidrocarbonetos. Quem poderia imaginar, hein? Ei, já que você é inteligente, deixa eu te fazer uma pergunta. Você realmente acredita que se os astronautas voarem na velocidade da luz, eles não envelhecerão um único segundo? Eu sabia que sua resposta seria não. Vamos esclarecer algumas coisas. Em primeiro lugar, ainda não descobrimos como operar veículos na velocidade da luz. Isso exigiria uma quantidade imensa de energia, e não temos a tecnologia para fazer isso. Em segundo lugar, mesmo que conseguíssemos enviar um ser humano em uma espaçonave que viajasse na velocidade da luz, essa pessoa ainda envelheceria, e de forma diferente das que permaneceram na Terra. Isso é um fato. Mas ainda assim envelheceria. Você realmente acha que existe algo como a imortalidade? Não. Se viu Avatar 1, certamente se lembra que os humanos só conseguiram chegar a Pandora porque viajaram em criogenia. Em outras palavras, tiveram os corpos congelados, foram colocados em uma cama criogênica e viajaram por anos sem envelhecer. Sim, parece incrível, mas ainda assim não temos a tecnologia para tanto. Nossos corpos são feitos principalmente de água, certo? E quando ela é congelada, se expande. É por isso que você nunca deve deixar latas de refrigerante esquecidas no freezer. Atualmente, se congelássemos o corpo de alguém, a água dentro se expandiria, danificando tecidos e órgãos. Portanto, não podemos entrar em sono criogênico para fazer viagens interestelares. Pelo menos por enquanto. Aqui está uma ideia maluca. O que aconteceria se um astronauta levasse um drone em uma de suas caminhadas espaciais? A menos que seja um projeto pela NASA, talvez ele congele e queime, como ocorreria se os humanos fossem para o espaço sem um traje. Mas não custa sonhar, certo? O calor do Sol está sob nossos pés. Os cientistas descobriram que o núcleo da Terra é realmente tão quente quanto a superfície do Sol, cerca de 5.500 graus centígrados. Uma das razões pelas quais é tão incrivelmente quente lá embaixo é porque a Terra ainda está liberando calor de quando foi criada há bilhões de anos. Além disso, quando um objeto do tamanho de Marte bateu na jovem Terra, não apenas criou a Lua, de acordo com uma teoria, mas derreteu a superfície do planeta. Muito desse calor extra provavelmente ainda está armazenado dentro do núcleo. No entanto, você não precisa se preocupar com isso. É mais difícil de acessarmos o núcleo do planeta do que sondar a superfície de Plutão. Na verdade, é provável que nunca desenvolvamos tecnologia que possa alcançar fisicamente o núcleo terrestre. Não existe ar na Lua. Como ela pode estar enferrujando então? Os cientistas descobriram a presença de hematita na Lua, que é uma espécie de ferrugem.
Um instrumento especial de pesquisa da NASA examinou a luz refletida na superfície da Lua. Descobriu-se que a composição dos polos do satélite era muito diferente do resto. A superfície da Lua é pontilhada com rochas ricas em ferro, mas sem oxigênio e água líquida, a ferrugem não tem como se formar. Ventos solares aumentam o mistério. Eles bombardeiam a Lua com hidrogênio, e o hidrogênio torna muito mais difícil a formação de hematita. Mesmo que a Lua não tenha atmosfera, ela ainda tem alguns vestígios de oxigênio. Sua fonte é a atmosfera superior do nosso planeta. A Terra também protege a Lua de quase 100% dos ventos solares, embora não o tempo todo. E mesmo que nosso satélite natural seja seco, pode haver gelo de água nas crateras sombreadas em seu outro lado. Um dia em Urano dura 17 horas, 14 minutos e 24 segundos. Mas veja, o planeta tem uma inclinação de cerca de 98 graus, e isso faz com que uma temporada no gigante gasoso dure 21 anos terrestres. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. Nos próximos 30 a 50 milhões de anos, as forças gravitacionais de Marte destruirão Phobos, o que provavelmente resultará na formação de um anel ao redor do planeta. A Terra é o planeta mais denso do Sistema Solar. No centro da Terra, há um núcleo que ocupa 15% do volume do planeta. Consiste em 2 partes, o núcleo externo e o interno. O núcleo interno é uma bola sólida feita de ferro e níquel. Seu raio é de 1.216 km, correspondendo a 20% de todo o raio da Terra e 80% do raio da Lua. O núcleo externo, de 2,4 km de espessura, é líquido e consiste em ferro e níquel, mas não está sob pressão suficiente para ser sólido. Marte abriga o maior vulcão do Sistema Solar. Embora tudo pareça calmo por lá atualmente, no passado algum tipo de força fez com que enormes vulcões se formassem e entrassem em erupção. Um desses vulcões é o Monte Olimpo. Tem 25,8 km de altura, que é a altura de 3 Montes Everest, 598 km de diâmetro, fazendo com que seja do tamanho do Arizona. O vulcão atingiu um tamanho tão gigantesco devido à fraca gravidade em Marte e à falta de movimento de placa tectônica. A gravidade não é a mesma em todos os lugares. As rochas, metais e outros minerais e substâncias que compõem o planeta são grudados no solo com mais força em certos lugares do que em outros. Isso tem consequências surpreendentes. A gravidade varia um pouco dependendo de onde você está. Você pesa 0,5% a menos em pé no Equador do que nos polos. Na maioria dos casos, essa é uma diferença de menos de 450 gramas. A altitude também gera algum efeito. Então, se você estivesse no topo do Monte Everest, também pesaria um pouco menos. Só não olhe para baixo. O ser vivo mais resistente da Terra é tão pequeno que você não consegue vê-lo. Os tardígrados, também conhecidos como ursos d'água, são criaturinhas fofas com 8 pernas e cabeças achatadas, com menos de 1/100º de polegada de comprimento. Apesar de sua estatura microscópica, eles podem basicamente sobreviver em qualquer lugar. Eles preferem pedaços de musgo molhado ou o fundo de um lago, mas não reclamarão se você os colocar em algum lugar realmente desconfortável. Eles podem suportar o frio e o calor extremos, sobreviver a uma pressão enorme e a alta radiação. Uma vez, alguns desses ursinhos conseguiram sobreviver desprotegidos no espaço sideral por 10 dias sem problemas. Isso é difícil. Eles lidam com todas essas coisas se enrolando em uma bola e hibernando, reduzindo sua necessidade de oxigênio e comida. A gravidade da Lua é cerca de 17% a da Terra. Se você pesasse 90,7 quilos em nosso planeta natal, na Lua seu peso diminuiria para apenas 15 quilos. Você também seria capaz de carregar 6 vezes mais peso do que o que consegue carregar na Terra. Também seria mais fácil andar na superfície da Lua, mas seria mais perigoso também. Seus pés, dentro de um traje espacial pesado, afundariam até 15 centímetros de profundidade no solo lunar. Agora, vamos imaginar que você decidiu ignorar o tedioso processo de caminhar e saiu pulando pelo ar. Provavelmente você perderia o controle de seus pulos rapidamente. Além disso, a superfície da Lua está repleta de crateras profundas. Seria uma façanha evitar todas elas. Você pode ver eclipses solares porque, embora a Lua seja 400 vezes menor que o Sol, ela também está 400 vezes mais próxima da Terra. Então é perfeitamente capaz de obscurecer a estrela. Em 50 milhões de anos, eu não estarei mais por perto, a Lua não será capaz de bloquear completamente o Sol devido à mudança de órbita do satélite. Um traje espacial completo da NASA custa inacreditáveis $12 milhões.
Sim, eu consigo acreditar nisso. 70% dessa quantia elevada é para um módulo de controle e mochila. Bem no centro de Urano há um núcleo rochoso pequeno, com apenas metade da massa da Terra. Comparado a outros planetas, o núcleo de Urano é bastante frio, menos 12,8 graus centígrados. Um manto de gelo envolve o núcleo sólido, e essa é a maior parte do planeta, cerca de 80%. Também não é o tipo de gelo em que você conhece. É um fluido quente e denso feito de água, gelo de amônia e metano, às vezes referido como um oceano de água-amônia. A atmosfera de Urano é principalmente hidrogênio e hélio, mas tem sua cor azul esverdeada devido ao gás metano que absorve a luz vermelha. O oceano em Júpiter é maior que qualquer outro no sistema solar, mas ao contrário dos oceanos da Terra, não é feito de água, mas sim de hidrogênio metálico. A profundidade do oceano é de incríveis 40 quilômetros. Isso é quase o mesmo que a distância ao redor da Terra. Vênus é um campeão quando se trata de vulcões. O planeta tem cerca de 1.600 e grandes, mas não tem registros de erupções de nenhum deles. Existe um buraco negro supermassivo a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. Ele faz o som mais profundo já detectado de qualquer objeto do universo. É 57 oitavas mais baixo do que o dó central de um piano. Isso é 1 quatrilhão de vezes mais grave do que conseguimos ouvir. Mercúrio tem alguns bilhões de anos. Em 2016, cientistas descobriram algumas anormalidades na superfície do planeta, mostrando que ele está ficando menor. Depois de mais pesquisas, eles descobriram que Mercúrio ainda não havia terminado de esfriar. Há planetas que não estão ligados a nenhuma órbita estelar e vagam sem rumo pelo espaço sideral. Entre os objetos espaciais de aparência mais espetacular estão as pulsares. Pulsares são um tipo de estrela de nêutrons. Elas disparam parte de seu material quase na velocidade da luz. Pulsares regulares giram a uma velocidade razoável, entre 1/10 e 60 vezes por segundo. Mas pulsares de milissegundos podem girar a impressionantes 700 vezes por segundo, o que é muito rápido para o olho humano processar uniformemente. À medida que giram, elas emitem um feixe de radiação de seu eixo que se parece com a luz de um farol. Os astrônomos podem notar pulsares quando elas estão voltadas para a Terra, já que do nosso planeta, elas parecem uma luz brilhando. Quando a luz brilha para outro lado, a pulsar não pode ser vista. Nosso Sol é incrivelmente enorme. Quer uma prova? 99,86% de toda a massa no Sistema Solar é a massa do Sol, em particular o hidrogênio e o hélio de que ele é feito. Os 0,14% restantes são principalmente a massa dos 8 planetas do Sistema Solar. Os anéis de Saturno são muito finos em comparação com o seu tamanho. Se você tivesse um modelo em escala do planeta com 90% de largura, os anéis seriam 10.000 vezes mais finos do que uma lâmina de barbear. Embora Vênus seja o planeta mais quente do nosso Sistema Solar, ele ainda tem neve, mas não é exatamente como você espera. Neva metais e chove ácido. Não é um ótimo local de férias. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier.
Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá, ainda bem que estamos no hiperespaço. À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kiloparsecs, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos a posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol.
Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra, então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem 2 designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as 2 galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Um objeto que pesa bilhões de vezes a massa do nosso Sol deve ser fácil de encontrar, certo? Errado. Infelizmente, pode não ser tão simples assim, como no caso de um buraco negro perdido. Mas vamos viajar para o aglomerado de galáxias Able 2261, que abriga um buraco negro supermassivo em seu centro. Ou, pelo menos, é onde ele deveria estar. O principal problema é que esse fenômeno espacial gigante não está em lugar nenhum. Ora, esses objetos supermassivos são megamonstros que se agitam lentamente nos centros de suas galáxias de origem. Eles reúnem enormes nuvens de gás e poeira ao redor, o que os faz inchar em tamanhos que a mente humana não consegue imaginar.
Se um buraco negro supermassivo, como o que habita o centro da nossa galáxia Via Láctea, se aproximasse um pouco mais do nosso sistema solar, estaríamos condenados. A distância entre essa coisa enorme e a Terra poderia ser de várias dezenas de anos-luz e, ainda assim, causaria estragos por aqui. O nosso planeta, juntamente com outras coisas que compõem o sistema solar, seria puxado para a órbita do buraco negro e condenado a girar em torno dele por toda a eternidade ou mais. Quem sabe, não é mesmo? Portanto, é bom que esses monstros fiquem longe de nós no momento. Então, vamos ver o que aconteceu com esse supermassivo que fugiu daquele gigantesco aglomerado de galáxias a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de distância daqui. Os cientistas têm procurado por ele com a ajuda do Observatório Chandra de Raios-X da NASA e do Telescópio Espacial Hubble, mas até agora, nenhum resultado. O principal problema de encontrar um buraco negro é que ele é escuro. E o espaço é, você adivinhou, escuro também. Portanto, não há nenhum tipo de contraste que possa ajudar os astrônomos a identificar um. Mas eles ainda não desistiram. Afinal, contam com muitas outras tecnologias para encontrar buracos negros, pequenos e grandes, na vastidão do espaço. Alguns desses métodos envolvem a observação das estrelas que os orbitam. Às vezes, é um sinal fraco de onda gravitacional produzido quando dois buracos negros colidem. Mas a técnica mais confiável é observar a poeira e o gás caindo para o seu destino. O fato é que esses objetos espaciais possuem uma gravidade insana. Portanto, as regiões do espaço ao redor deles geralmente são um pouco caóticas. Gás e poeira são puxados para o abismo sem fundo, comprimindo-se e aquecendo-se. Nesse processo, é liberada uma enxurrada de radiação de raios-X. Assim, os astrônomos procuram fontes extremamente brilhantes desses raios no universo. É provável que sejam os últimos suspiros de aglomerados gigantes de material antes de desaparecerem em um buraco negro. Então, por que os cientistas não conseguem encontrar essas assinaturas de raios-X deixadas pelo rebelde em Able 2261? Uma das coisas mais misteriosas sobre seu desaparecimento é que os radiotelescópios detectaram alguns sinais de plumas maciças de material superaquecido lançadas em algum momento nos últimos 50 milhões de anos. Elas foram provavelmente causadas por um grande buraco negro, que não se encontra em lugar algum atualmente. Portanto, no momento, só podemos jogar um jogo de adivinhação. Talvez dois deles, de tamanho médio, tenham colidido, empurrando o gigante recém-fundido para fora do centro da galáxia. As observações das estrelas nela mostraram um aglomerado de material denso a alguns milhares de anos-luz de distância do núcleo. Talvez seja o buraco negro em fuga, mas, infelizmente, nenhum sinal de raios-X está vindo dali. Ou ele ainda pode estar lá, em seu devido lugar. Mas, você sabe, dormindo. Se não receber um novo suprimento de gás e poeira, não terá nada para se alimentar. Como resultado, não pode liberar uma enxurrada de raios-X. Mas, novamente, a resposta "não perturbe, o buraco negro está dormindo agora" não é muito satisfatória, porque ele não está recebendo seu alimento espacial. O que aconteceu há 50 milhões de anos? O que é aquele aglomerado de material que está se afastando rapidamente do centro da galáxia? Tantas perguntas e nenhuma resposta até agora. Pelo menos sabemos como são os buracos negros. Bom, mais ou menos. Na verdade, é a sombra do horizonte de eventos de um desses monstros visível contra um material brilhante superaquecido que cai dentro dele. A primeira foto de um buraco negro apareceu em 2019, mas os dados para sua criação foram coletados em 2017. Uma equipe internacional composta por mais de 200 astrônomos levou 2 anos para montar a imagem. Podemos admirar esse incrível fenômeno espacial graças a uma vasta rede global de telescópios chamada Event Horizon Telescope Collaboration, ou simplesmente EHT. Por que esse nome? O fato é que o horizonte de eventos é um ponto sem retorno nos arredores de um buraco negro. Não há como escapar das garras dele quando algo, por exemplo, matéria, radiação ou luz, atinge esse limite. De qualquer forma, para capturar a primeira imagem de um deles, os cientistas criaram um telescópio virtual que ficou tão grande quanto o nosso planeta, combinando a potência de 8 poderosos radiotelescópios. Mas não foi uma tarefa fácil. Os pesquisadores tiveram que apontar simultaneamente todos em uma ordem meticulosamente planejada, com a ajuda de relógios atômicos precisos ajustados em cada telescópio. Além disso, para minimizar as chances de chuva e mau tempo, eles até construíram os aparelhos em regiões super secas, como o deserto de Atacama, no Chile, e o Polo Sul. Em cada dia de observação,
O equipamento coleta cerca de 350 terabytes de dados, 10 vezes mais que a quantidade diária do grande colisor de Hadrons. Mas vamos falar mais sobre os buracos negros em si. Existem os estelares, menores, mas ainda mais perigosos do que seus pares supermassivos. Eles aparecem quando estrelas que esgotaram seu alimento estelar caem em si mesmas. Se uma já foi grande o suficiente, ela continua se comprimindo e se comprimindo mais um pouco e pronto! Nasce um buraco negro estelar bebê. Mesmo que eu chame esse de pequeno, ele ainda é de 5 a várias dezenas de vezes mais pesado que o Sol. Ao contrário de seus irmãos massivos, os hipotéticos mini-buracos poderiam ser realmente minúsculos, não maiores que um átomo. Ainda assim, mesmo um minúsculo teria a massa de 1000 SUVs. Uma teoria afirma que toneladas de microburacos negros poderiam ter sido criados logo após o Big Bang e o início do universo. Há cientistas que chegam a dizer que alguns passam pelo nosso planeta todos os dias. Há um buraco negro supermassivo bem no meio da nossa galáxia, a Via Láctea. Seu nome é Sagitários A, e ele é 4,3 milhões de vezes mais pesado que o Sol. E não, nós não seremos puxados para dentro dele. Sua distância para a Terra é de mais de 26 mil anos-luz, longe demais para ter qualquer influência sobre o nosso planeta. A propósito, recentemente os astrônomos descobriram que esse supermassivo pode estar vazando. Se isso for verdade, provavelmente significa que Sagitários A não é um gigante adormecido como se pensava anteriormente. Ainda pode estar ativo, e o vazamento registrado pelos pesquisadores talvez seja o soluço dele enquanto engole nuvens de gás. Quem sabe devêssemos fazer esse bebê arrotar? Se algum dia você se encontrar perto de um buraco negro, prepare-se para o fato de que o tempo ficará significativamente mais lento. Isso pode funcionar se você não estiver ansioso para envelhecer. Só não se deixe levar para trás do ponto de não retorno. Outro perigo de ficar ao redor de um buraco negro é que ele pode começar a se comportar como um enorme vulcão galáctico. De tempos em tempos, esses objetos espaciais se inflamam, mas em vez de expelir lava, produzem enormes quantidades de energia. Isso abre furos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Os telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de fúria há muitos e muitos anos. E isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz de distância da Terra. A cratera, deixada para trás, que na verdade era um furo feito no gás quente do aglomerado, caberia em 15 galáxias da Via Láctea. Muito bem, acho que já vou. Tchau. Estamos viajando a 1000 anos-luz do nosso planeta para um sistema desconhecido. Aqui, há 2 estrelas brilhantes orbitando, próximas uma da outra. Porém, aqui é uma coisa pequena, mas muito grande também. Um buraco negro. Esses objetos são misteriosos e perigosos. São capazes de engolir nosso mundo inteiro em 1 segundo, sem que ninguém perceba. Ainda mais, eles podem destruir uma estrela enorme como o nosso Sol. E são esses gigantes que geralmente ficam no centro das galáxias. Eles são tão pesados que sua gravidade mantém inúmeras estrelas, planetas e poeira estelar ao seu redor. Também podem pesar milhões ou mesmo bilhões de vezes mais que o Sol. E agora você está de volta ao solo, em uma plataforma de lançamento de foguetes na Terra. Tudo em que você pode pensar é prender a respiração e pular no coração daquela pérola negra. Mas você não precisa prender a respiração porque estará em um traje espacial. E o oxigênio está incluído, gratuitamente. Além disso, é improvável que você chegue ao buraco negro. Uma viagem tão longa com a tecnologia que temos agora levaria dezenas de milhares de anos. Então, você volta para a garagem, onde escondeu seu hiperfoguete que o levará ao buraco negro em segundos. Bum! E você está ao lado de 2 estrelas e um buraco negro. A primeira coisa que você percebe é que os buracos negros não são negros. Sua força gravitacional atrai não apenas objetos, mas até a própria luz. Isso torna o buraco invisível. Tudo que você pode ver é um anel brilhante ao redor dele, que é chamado de horizonte de eventos. Consiste em luz torcida, poeira quente, plasma e pedaços de asteroides que também estão presos lá. Assim, o horizonte de eventos é o primeiro obstáculo a ser superado. Ok, você coloca sua mochila a jato, abre a porta do seu foguete e pula em direção ao buraco negro. A força da gravidade começa a puxá-lo rapidamente em direção a ele.
O traje espacial o protege das altíssimas temperaturas e níveis de radiação no horizonte de eventos. Equipamentos de proteção convencionais dificilmente poderiam ajudar. Então você agradece ao seu pai por esconder esse traje de proteção superpoderoso em sua garagem. Você começa a sentir que seu corpo está desagradavelmente se esticando. O problema é que a gravidade aumenta a cada centímetro mais próximo do centro do buraco negro. E é muito mais forte na sua cabeça do que em seus pés. Seu corpo começa a se esticar como um espaguete. É por isso que se chama espaguetificação. Nenhum traje pode protegê-lo disso. E não há uma única nave espacial que possa suportar esse tipo de tensão. Bem, este foi um vídeo curto. Tudo bem, vamos voltar ao momento que antecede o salto. Você percebe que para chegar ao coração do buraco negro e sobreviver, não precisa de equipamentos melhorados, mas de outro buraco negro. E o que importa é o tamanho e o peso. Teoricamente, você pode sobreviver caindo em um buraco negro supermassivo. Tudo depende da largura do horizonte de eventos do buraco negro. Quando um buraco é pequeno, com o peso do nosso Sol, o horizonte de eventos também é pequeno. E então sua borda fica próxima ao centro da força gravitacional anormal, o que faria você espaguetificar, rápida e brutalmente. Mas se o horizonte de eventos for amplo, estará mais longe do centro da força gravitacional. Por isso, a diferença de gravidade pressionando sua cabeça e pés será inexistente. Se você tiver ar suficiente em seu traje espacial, poderá sobreviver a essa jornada. Então, você deve escolher um buraco negro supermassivo. Vamos ver. No centro da Via Láctea? Não. Há muito plasma quente e detritos ao redor. Você precisa de um buraco negro completamente isolado para um salto como este, em algum lugar no espaço escuro, para que ele não tenha tido tempo de reunir os destroços dos mundos vizinhos ao seu redor. Você rapidamente abre seu mapa espacial e encontra um buraco negro. Uma viagem mais rápida que a luz, e você chegou. Aí está. Uma enorme escuridão vazia. Há apenas luz distorcida de estrelas e galáxias distantes em seu horizonte de eventos. Para testar sua teoria, você joga um manequim. Ele se aproxima do buraco negro e depois desacelera, até parar. Mas é apenas uma ilusão. O buraco negro é tão pesado que pode distorcer o espaço e o tempo. Assim, para o observador, o manequim está congelado no horizonte de eventos. Mas há muito tempo entrou em seu coração. O boneco não ficou espaguetificado como aconteceu com você quando caiu em um pequeno buraco negro. Então agora você está pulando, confiante, logo depois dele. Lembre-se de que mesmo que você se sinta bem, ainda é uma viagem só de ida. Uma vez no campo de atração do buraco negro, nada pode escapar do seu abraço. Não importa quão poderoso seja um foguete ou quão forte você bata em seus braços. Você está agora na borda do disco de acreção. Cada segundo aqui equivale a semanas ou meses na Terra. Você está viajando no tempo. Nosso planeta natal já pode ter carros voadores e arranha-céus com vários quilômetros de altura por todo lugar. Mas para você, são apenas alguns minutos. Uau! Toda a luz que você vê das estrelas ficou vermelha. Isso também é por causa da gravidade. A luz que vemos são ondas, mas o buraco negro as estica. Os comprimentos de onda curtos do azul tornam-se longos e vermelhos. Ótimo! Você passou do horizonte de eventos e agora está indo em direção à escuridão. Você olha para cima e vê um fino raio de luz. A última coisa que enxerga, na verdade. Depois disso, há apenas um vazio preto. Ninguém sabe o que acontece a seguir. Algumas teorias dizem que os buracos negros podem ser portais para outra dimensão ou para outro lugar do universo. Ao pular em um buraco negro em nossa galáxia, você pode saltar centenas de milhares de anos-luz de distância de nossa casa. Nesse caso, você experimentará uma queda ao contrário. Primeiro vê um pequeno, mas em expansão, feixe de luz. Em seguida, a luz vermelha das estrelas retorna ao azul. E antes que possa perceber, você está de volta ao horizonte de eventos. E logo depois, você está livre da atração do buraco negro. Porém, os cientistas ainda não podem confirmar essa teoria. Sim, isso é muito sombrio. Então, desta vez, vamos trazê-lo de volta à Terra na companhia de seus amigos. Eles o parabenizam por sua conquista de sobreviver no centro de um buraco negro. Agora você é o coração da empresa e nenhum buraco negro pode assustá-lo. Mas, mesmo o maior buraco negro do espaço não é tão assustador quanto você imagina. Eles têm uma vida útil. A radiação que mencionei tira a energia do buraco negro. Se não tiver alimento ao redor, o buraco começa a esvaziar como um balão. E, eventualmente, não sobra nada. Outro medo em torno dos buracos negros é que podemos criar um em casa.
De fato, dentro do Grande Colisor de Hadrons, os cientistas realizam experimentos com pequenas partículas colidindo em alta velocidade. Há enormes explosões de energia, e alguns cientistas acreditam que essa energia é suficiente para criar um buraco negro microscópico. Ele começará a absorver os arredores e crescer. Primeiro alguns pequenos objetos na sala onde foi criado, depois todo o laboratório. O buraco continua crescendo e já está consumindo todo o nosso planeta. Ele altera o equilíbrio de poder em nosso sistema solar e absorve os planetas um por um. Quando isso terminar, é hora da sobremesa, o Sol. As camadas superiores leves de plasma são esticadas em longos espaguetes e puxadas em direção ao buraco negro. Então, camada por camada, nossa estrela desaba no abismo escuro. Quando o Sol está parcialmente absorvido, o buraco negro dispara um feixe de energia e luz para fora e continua a consumir o Sol. Bastam alguns momentos, não resta mais nada do nosso sistema solar. É assim que algumas pessoas descrevem o fim do mundo. Mas, mesmo que consigamos criar um buraco negro microscópico, estaremos seguros. Será muito pequeno para absorver objetos grandes e se alimentará apenas de pequenas partículas atômicas. Os buracos negros emitem energia e a consomem. Então nosso pequeno não terá tempo de crescer. Ele perderá mais do que encontra em uma fração de segundo. Então, o que você verá é um flash momentâneo e depois, nada. No entanto, criar um buraco negro estável e controlado pode até ser útil. Eles emitem enormes quantidades de energia que podemos usar. Um buraco negro com uma massa igual ao Monte Everest poderia alimentar toda a humanidade. Claro, os buracos negros ainda são perigosos, mas podemos observá-los e estudar nosso universo. Se ficarmos longe o suficiente, é claro. Então você decide colocar um cadeado na porta da garagem. Por enquanto.